primeiro me somar essa homenagem que as mulheres aqui no plenário, 99%, são 4 mulheres e eu que estou aqui, fazem a senadora Gleisi Hoffmann, eleita presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu, de fato, por motivo de ter viajado, voltado e ter me encontrado depois com os técnicos, tanto da CPI da Previdência e também do debate que vamos ter amanhã da reforma trabalhista e da Previdência, eu não pude ir lá votar em Vossa Excelência. Mas se estivesse lá, não tenha nenhuma dúvida, meu voto seria seu com muito orgulho. Vossa Excelência agora tem dupla atividade, presidente do partido e presidente de nós todos os outros, líder aqui no Senado. É uma alegria enorme saber que Vossa Excelência está na presidência e, ao mesmo tempo, lidera a nossa bancada. Meus cumprimentos. Senhora Presidente, eu quero fazer 2 registros, porque em seguida vou para a CPI da Previdência. O primeiro é em nome da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que juntamente com as AMATRAs da 4ª Região, Rio Grande do Sul, 6ª Região, Pernambuco, 15ª Região, Campinas e Região, emitiram nota pública na última sexta-feira, 2 de junho, em defesa da independência funcional e da liberdade de opinião e de expressão. A nota critica atos do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e da Corregedoria Nacional da Justiça, porque foi apresentado reclamações disciplinares em face dos juízes Valdete Souza Severo, da 4ª Região, e Jorge Luiz Souto Maior, da 15ª Região, centraram-se em um artigo doutrinário intitulado Mais uma do IVES, rifando direitos fundamentais e a justiça do trabalho, assinado por ambos e publicado no site da internet, justificando. Em paralelo, a Corregedoria Nacional da Justiça solicitou a abertura de procedimento administrativo em face do juiz Hugo Cavalcante Melo Filho, da 6ª Região, em razão do despacho por ele proferido no dia 28 de abril, em diversos processos, nos quais redesignava as audiências com a mesma finalidade de conscientizar e mobilizar a comunidade pernambucana quanto aos riscos da reforma trabalhista, alertava ele, PLC 38, 2017, e da Previdência, PEC número 287, de 2016. Inicialmente, as reclamações foram encaminhadas às respectivas corregedorias regionais. No âmbito da 4ª Região, decidiu-se por arquivar o expediente, pois das condutas do magistrado não se verificou qualquer violação de deveres funcionais, apenas expressar o seu ponto de vista. Especialmente, registrou-se que, tal como diversos ministros de tribunais superiores em fazendo, os juízes de primeiro grau também possuem direito de opinião, de manifestação sobre temas como esses das reformas previdenciária e trabalhista, que faço aqui essa leitura porque é exatamente o que eu penso. Já no âmbito da 6ª Região, a Corregedoria Regional entendeu por bem dar seguimento ao procedimento como requisitado. No caso da 4ª Região, de forma surpreendente, a Corregedoria Nacional da Justiça desconsiderou o ato regional e deliberou processar em conjunto as reclamações, determinando a instauração de reclamação disciplinar em conjunto em desfavor dos juízes da 4ª e da 15ª Regiões. Já em relação ao magistrado da 6ª Região, segue sobre si, no plano regional, o pêndulo da censura. O conceito de liberdade, que se espraia como um direito fundamental, é conquista secular das civilizações, e o seu alargamento, assim como a das respectivas garantias, ampliam-se na medida
em que tal conceito evolui. No Brasil, a Constituição Federal da República garante a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, nos exatos termos do artigo 5º, 4º, a todos os cidadãos, sem qualquer distinção. Prevê ainda, no seu artigo 5º, 6º, a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a de convicção religiosa, e no artigo 5º, 8º, a liberdade de crença religiosa e de convicção política ou filosófica. À luz da garantia constitucional da liberdade de manifestação ampla a albergar as liberdades de expressão e opinião, é inadmissível transigir com a punição a cidadãos que se limitam a expressar sua opinião com fundamentos jurídicos bastante conhecidos de todos nós. Tanto menos se poderia admitir a punição disciplinar de agentes públicos que assim procedam, notadamente em sede do artigo científico ou manifesto público, independente das suas classes profissionais, funções ou individualidades. Ao juiz, em particular, é garantido pela Constituição a independência funcional, artigo 95, para que no exercício da função jurisdicional observe a sua consciência à luz da Constituição e das leis, na solução dos conflitos sociais que lhes são submetidos. Tais garantias estão em consonância com os princípios básicos relativos à independência da magistratura, endossados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Diz lá, a independência da magistratura será garantida pelo Estado, item 1. E mais veementemente, os magistrados gozam, como os outros cidadãos, da liberdade de expressão, convicção, associação e reunião, item 8. No Ordenamento Nacional, artigo 41, Lei Complementar 35, Lei Orgânica da Magistratura, prevê de forma expressiva que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões, por manifestar-se e pelo teor das decisões que proferir. De outro turno, a norma prevista no artigo 36, Lei Complementar 35, que veda aos magistrados a opinião sobre o processo pendente de julgamento, se ou de outrem ou juízo depreciativo sobre despacho, voto ou sentença de órgãos judiciais, não abrange manifestação do magistrado em obras técnicas ou no exercício do magistério, como tampouco poderia abranger suas manifestações públicas. Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há qualquer violação legal a desafiar instalação de procedimentos disciplinares. À vista disso, as entidades subscritoras externam, desde logo, a sua solidariedade, e faço aqui a minha também, aos juízes Jorge Luiz Souto Maior, Hugo Cavalcante Melo Filho e Valdete Souto Severo, magistrados e professores da mais ilibada reputação e de notório saber jurídico, cujas publicações sempre tiveram por único escopo a oferta de contribuições aos estudos e debate sobre o direito e a justiça do trabalho, mesmo quando refiram altas autoridades que, por convicções pessoais, estiveram pessoalmente envolvidas na defesa das reformas em questão. Afinal, a liberdade de convicção e de expressão tanto deve permitir a manifestação ou atuação em um dado sentido, como também no outro. Registram, ademais, a sua apreensão quanto ao possível manejo inapropriado de instrumentos correcionais originalmente voltados à garantia do jurisdicionado, da moralidade pública e do devido processo legal para o cerceamento de garantias constitucionais de liberdade de expressão e de opinião legitimamente exercida por juízes de todas as áreas aqui do trabalho, de qualquer outra competência. Senhor presidente, senhora presidente, é curial que o Poder Judiciário, antes mesmo que todos os outros, saiba preservar a garantia de expressão e de opiniões divergentes e, bem assim, o livre debate democrático. Os subscritores de registro, enfim, que seguirão
velando, vigilante e intransigentemente pela defesa das prerrogativas dos magistrados do trabalho e, antes disso, pelas suas liberdades e garantias constitucionais a bem da democracia e do Estado de Direito. Assino Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA, Rodrigo Trindade de Souza, presidente da ANAMATRA 4ª Região do meu Rio Grande do Sul, sempre à frente nesses debates quando está em jogo direitos do povo brasileiro, a liberdade, a democracia e o direito de expressão. José Adelmir Racioli, presidente da ANAMATRA 6, e Marcelo Bueno Paloni, presidente da ANAMATRA da 5ª Região. Eu ainda quero, como dizia a senhora presidenta, fazer um outro registro que eu considero importante para a votação que vamos ter amanhã. Registro sob alerta da ONU, na figura do senhor João Pablo, sobre reforma trabalhista. João Pablo é perito da ONU. O perito independente sobre dívida externa e direitos humanos da ONU, João Pablo, alerta sobre a reforma trabalhista. Segundo ele, o ajuste trabalhista não funciona. Redução de direitos aumenta a desigualdade e não melhora economia nenhuma, nem gera emprego. Experiência mundial mostra isso. Um grande número de países embarcou nos últimos anos em reforma de políticas e normas trabalhistas no sentido de austeridade, com o objetivo de superar contextos econômicos recessivos ou prevenir crises financeiras. O resultado foi zero. Aumentou o desemprego e aumentou o arroxo sobre as camadas mais vulneráveis. Diante das reformas laborais em vigor e tomado por base a discussão no Brasil, gostaria de contribuir, diz João Pablo, para o debate com algumas ideias que apresentei em março deste ano em relatório anual no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Geralmente, essas reformas consistem em congelar direitos, reduzir salários, aumentar a jornada de trabalho, impor contratos precários, limitar os seguros para acidentes ou doenças ocupacionais, facilitar demissões e reduzir o número de funcionários. Também se inclui as reformas que afetarão o sistema de negociação coletiva, por exemplo, restringindo o alcance dos acordos coletivos setoriais e a negociação no âmbito do local do trabalho, ou permitindo negociação com representantes alheios aos sindicatos, como é o caso dessa reforma, que trabalha muito com os acordos individuais. Sob pressão, o trabalhador terá que se submeter à vontade do empregador. Existe alguma evidência empírica de que a situação dos trabalhadores e dos empregados ou da economia em geral melhore graças ao enfraquecimento dos direitos individuais e coletivos de trabalho? Ele pergunta. Claro que não. São muitos exemplos que demonstram que tais reformas contribuíram para aumentar, sim, a desigualdade, a precarização, a informalização do emprego, estimulam, inclusive, a discriminação no mercado de trabalho contra mulheres, jovens, idosos e outras pessoas pertencentes aos grupos sociais marginalizados, negros, ciganos, índios, deficientes e outros, diminuindo a proteção social dos trabalhadores. A ideia de que, em termos gerais, o direito trabalhista se exerce em detrimento do desenvolvimento econômico tem sido questionada, tanto no aspecto teórico como no plano empírico. E já se tem demonstrado de forma mais concreta que as reformas trabalhistas promovidas pelas políticas de austeridade geralmente não levam a nada, não contribuem para a recuperação econômica e muito menos para o social. Essas reformas não melhoram os resultados econômicos. Pelo contrário, diz ele, causam graves prejuízos aos trabalhadores que seguirão sentindo seus efeitos por muitos e muitos anos. A desregulamentação do mercado de trabalho não favorece o crescimento nem o emprego, repete ele.
em um número cada vez maior se vem assinalando que as leis trabalhistas têm efeitos econômicos positivos, entre outras coisas, para a produtividade e a inovação. Os especialistas têm demonstrado uma série de funções da legislação laboral que favorece a eficiência da economia em vez de prejudicá-la. Entre outras coisas, a legislação trabalhista promove a planificação econômica tanto dentro da empresa quanto no mercado. Além disso, as leis referentes ao salário mínimo ou à proteção contra demissões frequentemente incentivam aos empregadores a utilizar mão de obra de modo mais eficiente, investir em tecnologia e esforçar-se para a sua organização. Ou seja, não é demitindo, não é precarizando, não é atingindo os mais vulneráveis que você vai resolver o problema da economia de um país. Leis trabalhistas, dizem eles, também contribui para a estabilização da demanda em época de recessão. Reconhece-se com frequência de que a legislação trabalhista ajuda a corrigir as falhas do mercado e assumir um papel anticíclico. Os efeitos econômicos de uma legislação trabalhista robusta têm aspectos positivo sobre a distribuição de renda. Por exemplo, em uma análise de dados de 20 países da OCDE, não se encontrou nenhuma ligação entre o enfraquecimento das instituições do mercado de trabalho e uma redução do emprego, enquanto se pode verificar que havia correlação, sim, entre a negociação coletiva e o desemprego inferior. Outros estudos demonstram que as normas laborais geram efeitos produtivos, aumenta a produtividade e aumenta o emprego. Existe uma correlação positiva a longo prazo entre a legislação laboral, incluindo a regulamentação que protege os trabalhadores contra as dispensas imotivadas e buscando, com certeza, a interna discussão da produtividade. Além disso, os dados mostram que uma jornada de trabalho mais curta implica em correspondente aumento, aí sim, de produtividade por hora do trabalho, menos acidentes, mais renda para a economia. Chegou-se às conclusões semelhantes sobre o impacto de certas normas laborais na abertura de novos empregos. De acordo com uma análise relativa a 4 países, ainda a OCDE, realizada em setembro de 2002, um alto grau de proteção contra a demissão arbitrária incentivou a capacitação entre os empregados. No que diz respeito aos países em desenvolvimento, os elementos que apontam para o impacto negativo da proteção laboral no desempenho econômico de um país parecem poucos contundentes. O estudo sobre o Brasil, por exemplo, indicam que a desregulamentação do mercado do trabalho parece ter sido reduzido às elasticidades do emprego, ao invés de aumentá-las. Em um nível macroeconômico, parece claro que a pressão para a flexibilização dos mercados de trabalho, a fim de promover o crescimento impulsionado pelas exportações, leva à redução do consumo de exportações líquidas e, consequentemente, leva ao desemprego. A redução das receitas de grandes setores da população resultante de reforma, de flexibilização da legislação trabalhista, provoca uma contração da demanda, o que acaba agravando a crise e aumentando o desemprego. Quem viver, verá. Quem viver, verá. As crises econômicas e financeiras não são o resultado de uma regulamentação excessiva do trabalho, motivo pelo qual a desregulamentação laboral não ajuda a superá-las. De fato, as reformas trabalhistas adotadas nos últimos anos, no contexto das políticas de austeridade, não parecem ter ajudado país nenhum. Os países não foram ajudados a se recuperar, nem permitindo a restauração, um acesso ao emprego, um nível equivalente à fase
pré-crise. Em vez disso, senhora presidenta, eles minaram o direito trabalhista e outros direitos sociais consagrados no direito internacional e nacional. O que realmente é necessário para promover o crescimento inclusivo são medidas de reforma baseada no conteúdo normativo do direito trabalhista, consagrado no direito internacional e nos direitos humanos, que fomentem a igualdade de gênero, favoreçam o emprego, proporcionem melhores oportunidades aos grupos de pessoas marginalizadas para exercerem esse direito. Concluindo, se a destruição do direito trabalhista não leva a benefícios justificáveis, sequer para os que estão fora do mercado de trabalho, e se a redução do direito trabalhista não permite maior gozo dos direitos econômicos e sociais de todos e todas, nem impulsiona recuperação econômica, tais medidas regressivas não podem ser consideradas respostas admissíveis para a crise econômica ou financeira. Termino com a última frase. Isso reforça a ideia de que outros fatores estão por trás das reformas da desregulamentação e de destruição das normas do trabalho, como o viés ideológico e as intenções não declaradas de adotar medidas regressivas em matérias de distribuição. Em resumo, eu fecho assinando embaixo os dois documentos, e se tudo está sendo pregado no Brasil hoje, como eu vi na audiência hoje pela manhã, com os trabalhadores rurais, com certeza nós estaremos revogando a Lei Áurea e voltando ao tempo da escravidão. É lamentável que a gente, senadora Gleisi Hoffmann, querida presidente do nosso partido, a gente esteja vivendo isso. É com muita tristeza. Eu espero que amanhã a reforma trabalhista não seja aprovada na Comissão de Economia. Para lembrar, temos ainda assuntos sociais e temos CCJ. E vamos fazer o debate em todas as comissões. Destaques, emendas e votos separados. Obrigado, presidente.